Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós vamos para mais uma breve palavra de meditação. Nesta feita, falaremos sobre convivendo com o contraditório, que está nos versículos 6 e 7 do capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel. Acompanhe comigo o que diz o texto bíblico. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Esse texto fala sobre a história de Ana, esposa de Eucana. Para entendermos melhor, precisamos analisar o seu contexto. Eucana, que morava na região montanhosa de Efraim, na cidade de Ramataim Zofim, tinha duas esposas. A Bíblia diz que a primeira era Ana e a outra, a que veio depois, chamava-se Penina. É de se lembrar, e precisamos pontuar isso, que naqueles dias a bigamia não era uma aprovação divina, era uma aprovação cultural. Quando o homem casava com uma mulher e essa mulher não podia lhe dar filhos, ele tinha culturalmente o direito de casar com outra para que essa outra viesse a lhe dar filhos. Foi o que aconteceu com Eucana. Eucana casa com Ana e Ana não lhe pode dar filhos. Segundo o texto, a sua madre era cerrada. Sendo assim, ela acreditava que ela era estéril. Então Eucana casa com Penina, e é aqui que começam os problemas dentro deste lar. A Bíblia diz que Penina irritava Ana, ela era uma rival de Ana. É aqui que nós precisamos aprender, no momento em que estamos vivendo, a conviver com o contraditório. Em um período de muita polarização, a palavra que se está em alta é a tolerância, né? E a intolerância. São duas palavras que estão em alta hoje em dia, que se falam muito disso hoje em dia, devido a essa polarização de sistemas, polarização de ideias, polarização da política, polarização de muitas coisas que fazem parte da nossa sociedade. É por isso que precisamos olhar para esse texto e entendermos o porquê Penina aparece. Nós precisamos entender, nós precisamos assimilar o porquê Deus permite que Penina apareça nesse cenário da vida de Ana. Há de se lembrar que o texto diz que Ana, sua madre, era cerrada. Ela não era estéril totalmente. A palavra cerrar aqui, quando o texto diz que Deus, o Senhor, cerrou a madre de Ana, a palavra cerrar aparece com C. A palavra cerrar com C significa cobrir, ao contrário da palavra cerrar com S, que significa amputar, tirar, dividir. Se o texto tivesse escrito que a madre de Ana tivesse sido cerrada com S, o texto literalmente estaria dizendo que Ana nunca seria mãe, que sua madre foi dividida, que seu útero era incapaz de gerar filhos. Mas quando o texto diz que a madre de Ana foi cerrada com C, está dizendo que sua madre foi coberta. É como se eu pegasse uma toalha e cobrisse essa Bíblia e eu teria cerrado a minha Bíblia, coberto ela. E a partir do momento que eu tirasse a toalha, eu estaria tirando essa cobertura, tirando essa maneira que tinha cerrado a minha Bíblia. É por isso que eu preciso entender e compreender que Deus estava fazendo algo proposital. Era proposital aquele ato. Deus estava dizendo através do texto que Ana não poderia ter filhos por um período e a teria depois. É por isso que Penina aparece no cenário bíblico. E por que ela aparece? Penina é uma espécie de ativador espiritual. Eu creio que você já ouviu falar e conhece muito bem o que é stand-by.
Stand-by é algo que está em espera. Um aparelho eletrodoméstico ou qualquer eletrônico que esteja ligado na tomada, mas não foi ativado no botão. Ele fica com uma luz vermelha ligada, mas não tem ativação, ele não está ativado. É necessário apertar o controle remoto ou um botão qualquer do próprio aparelho para ligá-lo, o botão ON. Por isso falamos que esse aparelho está em stand-by, ele está em espera, esperando a ativação. É isso que aconteceu com Ana. Ana estava em espera, esperando ser ativada. E é nesse cenário, nesse quadro bíblico e nesse pano de fundo que nós precisamos compreender o que Deus está fazendo. Quando Deus permite que Penina aparece no cenário, Ana estava sendo ativada, porém não compreendeu. E por que não compreendeu? Segundo a cronologia bíblica, Ana teria tido filhos depois de 20 anos casada com Eucana. Mas precisamos entender que existem alguns tipos de pessoas que lidam com o contraditório. Quando Penina aparece, a Bíblia diz que Ana trava. Ela não come. E o texto diz que não comia e chorava. Ela trava. Há sempre 3 tipos de pessoas que lidam com o contraditório. A primeira delas é aquelas que revidam, não conseguem ouvir o contraditório e nem conviver com ele. Elas revidam. Em um português mais claro, elas descem para o play. Elas brigam, revidam com palavras e, por que não dizer, até com ações. Existem o outro tipo, que é aquele que trava, como Ana trava. Eles não conseguem romper, não progridem, não avançam. Eles simplesmente travam. Ana travou, não comeu e só chorava durante todos esses anos morando debaixo do mesmo teto com Ana, com Penina, aliás. Penina a irritava e diz a Bíblia que todos os anos eles subiam ao templo para sacrificar ao Senhor. Eucana, seu marido, que a amava mais do que a Penina, diz o texto que ele dava porção dobrada por Ana. É interessante nós vermos o comportamento de Eucana. Eucana nunca cobrou de Ana filhos. No entanto, quando ele se depara com ela chorando, ele olha para ela e diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tente entender um marido, um esposo, olhando para uma esposa e dizendo: eu sou melhor do que 10 filhos para você. Esse marido é muito bom, amoroso, compreensível. É um marido que qualquer mulher gostaria de ter. Ele não está cobrando sua esposa, ele não está cobrando ela. Entretanto, ainda assim, Ana trava, porque o desejo de ser mãe de Ana era enorme. E não só o desejo de ser mãe, ela também tem o desejo pessoal de mostrar para a Penina que ela poderia gerar, que ela poderia produzir. Este é o grande problema do contraditório. Nós, às vezes, ao invés de produzirmos para nós queremos produzir para os outros. Nossas produções precisam ser para Deus e elas precisam glorificar o seu nome. As produções no mundo espiritual e no mundo eclesiástico precisam ser voltadas para o Senhor. O objetivo das minhas ações, das minhas atitudes no mundo eclesiástico e espiritual precisam ser para Deus e para louvor do seu santo nome. Como eu disse, há 3 pessoas que lidam com o contraditório. A primeira as que revidam, as segundas que travam e a terceira as que produzem. Agora, para quem nós vamos produzir? Para quem nós vamos gerar? O desejo de Ana era produzir para Penina, nem mesmo para Eucana. Era produzir para a sua rival e mostrar: eu posso. O desejo de Ana era produzir para a sua rival e dizer: eu consigo. Só que esse sentimento não agrada a Deus. Esse sentimento de rivalidade, de queremos produzir para o outro e mostrar para o outro que somos capazes de fazer, desagrada ao Senhor. Não agrada o coração de Deus. É por isso que Deus não permitiu com que Ana gerasse antes do tempo, ou antes de mudar o seu coração. Depois de 20 anos casada com Eucana,
eles sobem ao templo. E depois de ter subido ao templo, ela agora tem uma atitude diferente. Ela vai adorar a Deus, vai orar ao Senhor, mas a Bíblia diz que com amargura de alma ela orou ao Senhor. Ela vai para um canto orar ao Senhor e começa a orar pedindo a Deus um varão, só balbuciando os seus lábios. No momento em que ela ora, aparece o sacerdote Eli, que não lhe compreende e diz que ela está bêbada, que ela é uma filha de Belial. Ana diz ao sacerdote que não está bêbada, mas só está atribulada, amargurada de espírito. Naquele momento, o sacerdote libera uma palavra dizendo que Deus conceda o que o teu coração deseja. Perceba como Ana pede agora. Agora, Ana não pede mais para produzir para Penina ou para Eucana. Por que produzir para Penina é ruim e Eucana também? Produzir para Eucana é produzir para os homens. Produzir para Penina é produzir para os meus rivais. Aqueles que olham para mim com desdém e não acreditam no meu potencial. Independente se existem ou não pessoas que acreditem no meu potencial, eu não posso querer fazer as coisas para simplesmente desagradá-las ou mostrar para elas que eu sou capaz de fazer. Ana entendeu o propósito daquilo, Ana entendeu o propósito por que Penina apareceu na vida dela. Penina apareceu para ativá-la, mas para ativá-la da maneira correta, para ativá-la da maneira certa, para ativá-la da maneira que Deus quer. Então, quando ela vai orar agora, depois de muitos anos sendo irritada, ela ora dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu entregarei ao Senhor. Ana entende agora que suas produções precisam ser para Deus, que suas produções precisam ser para o Senhor, que suas ações precisam glorificar o seu santo nome. Por isso ela diz: se o Senhor me der, eu o devolverei. Perceba que não é só produzir, é saber que minhas produções precisam ser para o Senhor, agradar a Deus, glorificar o seu nome, adorar o seu nome. Eu já disse em um outro vídeo que não são só minhas palavras ou meus lábios que adoram a Deus, mas as minhas mãos, minhas produções precisam adorar ao Senhor. Em um momento de contraditório, em um momento de polarização, precisamos entender que o contraditório faz parte da vida e traz equilíbrio para a vida, seja ela em qual âmbito for, principalmente na vida espiritual. A vida espiritual existe um equilíbrio quando o contraditório aparece na nossa vida. Quando temos um contraditório para enfrentar na igreja, no trabalho, na vida social, nós somos mais ponderados, ponderamos mais as coisas, pensamos mais, analisamos mais, compreendemos mais, ouvimos mais. Isso traz equilíbrio para nós. Se todas as pessoas concordassem com as nossas ações seriam desequilibradas, destemperadas, porque acharíamos que tudo que faremos seria bom e que estamos fazendo é bom, quando na verdade muitas das nossas ações precisam de tempero, de equilíbrio e de ponderação. Penina apareceu para trazer equilíbrio à vida de Ana e ativá-la para produzir a Deus. Que precisamos entender que nesse momento do fim, entendamos que precisamos fazer o que agrada ao Senhor. Nossas produções devem agradar a Deus. A Bíblia diz que Ana desce do templo que estava em Siló, vai para a casa, mas antes disso ela agrada a Deus. Ela adora ao Senhor e o louva. No versículo 18 diz isso, ela o louva, perdão, no 19, ela o louva dizendo que estava grata. Mesmo não tendo recebido, ela simplesmente adorou ao Senhor com um sacrifício. O texto vai dizer, e o texto diz que ela chega em casa e coabitou com seu marido e o Senhor se lembrou de Ana. Ana então gera um filho. Meses depois, esse filho nasce e ela vai, depois de 3 anos, devolver o seu filho a Siló, como prometido, como havia prometido ao Senhor, que se o Senhor desse,
ela devolveria. Precisamos entender que nossas ações precisam glorificar a Deus. Precisamos entender que desempenho é o que Deus avalia. Deus não avalia resultado. Nós estamos muito preocupados com o resultado, quando na verdade o nosso desempenho deve ser analisado e ponderado pelas nossas vidas. Deus não avalia resultado, ele avalia desempenho. Enquanto Ana estava preocupada somente com os seus resultados, Deus estava preocupado com o seu desempenho. O que ela faria para buscar esse filho e como faria? Por isso, o tempo passou e Deus foi esperando que ela mudasse de atitude e de comportamento interior. Não basta mudar por fora, é necessário mudar por dentro. Por isso o texto diz que ela orou com amargura de alma. É uma atitude de mudança interior. Ela muda o seu desempenho em busca do filho, de maneira que Deus deu o resultado, porque o resultado pertence ao Senhor. O que cabe a nós é o desempenho. Que nós possamos, nesse momento do fim, preocuparmos com isso e aprendermos a conviver com o contraditório. As peninas vão aparecer na nossa vida. As peninas vão nos fazer produzir. As peninas vão nos ativar. E nós precisamos estar preparados para produzir para o Senhor. Muita gente está em stand-by, em espera, esperando ser ativado. E uma luta, uma prova, uma adversidade que nós enfrentamos é uma maneira de sermos ativados, a orar, a buscar, a consagrar. Adversidades da vida nos levam para o centro da vontade de Deus. Adversidades na vida nos levam para os pés do Senhor Jesus. Penina aparece e Ana vai para a oração. É claro que durante muitos anos ela pede, mas pede de maneira equivocada. Mas quando ela ora ao Senhor de maneira certa, equilibrada, ponderada, dizendo que o que ela produzisse ela devolveria, o Senhor então deu o resultado a ela. Nós seremos levados para os pés do Senhor Jesus com as peninas que aparecem, os contraditórios que aparecem. Me lembro da mulher adúltera que foi pega em ato de adultério e o texto diz que levaram-na aos pés de Jesus. Acusadores sempre nos levarão aos pés do Senhor Jesus. O contraditório sempre nos empurrará para a oração, sempre nos empurrará para a consagração. E precisamos entender que este é o melhor lugar para se estar. O lugar mais alto do mundo não é o Everest. Fisicamente é, mas espiritualmente é aos pés do Senhor Jesus. É nesse lugar que o Senhor nos quer. Que aprendamos com Ana, que aprendamos com esta mulher, que entendeu. É claro que de um tempo depois, que demorou para entender, mas entendeu o porquê Penina apareceu. Nós precisamos também aprender com o contraditório, aprender a conviver com o contraditório, com as opiniões divergentes, com as opiniões diferentes, para então ponderarmos, analisarmos e vivermos em equilíbrio. Precisamos entender que Deus está olhando para o nosso desempenho e não para o nosso resultado. Afinal, resultado quem dá é o Senhor. Que você preocupe-se com o seu desempenho, que Deus preocupar-se-á com os resultados da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É o que nós aqui do IBADEP desejamos a você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.